Eu recebi ontem, quase meia-noite, uma cópia de uma foto, uma imagem de uma foto do presidente consagrando o Brasil à nossa mãe, à Nossa Senhora. Esse é um ato que parece normal, mas não é. Os efeitos espirituais e seculares desse ato são impensáveis. Eu vou falar 3 minutos sobre isso, vocês vão ver a foto aí, tanto do ato quanto do texto que o presidente leu. E aí vocês reflitam, ainda mais porque estamos na última semana antes da eleição, qual é o papel do Brasil e o que vai acontecer com o nosso país. Antes de qualquer coisa, eu vou ler a mensagem que o presidente mandou depois da consagração. Ele diz o seguinte, abre aspas: compartilho com os sacerdotes católicos do Brasil inteiro que no dia de hoje, na capela do Palácio da Alvorada, realizei a seguinte oração de consagração. Rainha dos céus e da terra, como chefe da nação brasileira, renovo aquele pedido que um dia vos fez a redentora princesa Isabel, seja a senhora governante desse país. Se o Brasil for vosso, e por este ato assim o consagro, será uma nação cujo Deus é o Senhor, porque vós sois inteiramente de Deus. Encaminha esta mensagem com muita humildade àqueles sacerdotes que em suas missas, públicas ou privadas, caso assim desejarem, apresentem a Deus esta humilde e confiante consagração à mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, Brasília, 24 de outubro de 2022, dia de São Rafael. Ontem foi dia do Arcanjo Rafael. Vamos lá. Ele faz uma menção aqui à princesa Isabel, que havia já feito uma consagração lá no final do século XIX, e ele se arroga o papel, que de fato ele é, de chefe da nação brasileira. E aí ele renova o pedido feito pela princesa Isabel para que Nossa Senhora seja a suprema governante, ou seja, ele transfere a Nossa Senhora o office, o cargo dele, transferindo a ela o papel de suprema governante, colocando o Brasil sob o manto azul de Nossa Senhora. Alguns comentários aqui. Primeiro, Bolsonaro é católico. Apesar dele atrair evangélicos e protestantes e cristãos de outras qualificações, espíritas, enfim, Bolsonaro é católico. Se ele é um bom católico ou não, isso é uma outra conversa. Bolsonaro se afirma católico. Diz o Pedro do Centro Dom Bosco uma frase muito bacana. Bolsonaro é uma pessoa boa com uma péssima catequese. Essa é a máxima da maioria dos brasileiros da geração do presidente para cá. Catequese muito ruim mesmo. Mas isso é um outro assunto. Segundo, ele consagrou a Nossa Senhora transferindo a ela a primazia e o direito de governo do país. Terceiro, ele faz uma conexão com a princesa Isabel, fazendo uma história do Brasil desde o Império colonizado pelos portugueses, o que nos leva a Fátima, a Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, em 1917, que diz que Portugal não perderia a fé e que lutaria, resistiria contra o avanço do inimigo. Bom, não é mentira que França, Itália, se bem que a Giorgia Meloni entrou agora, vamos rezar para que isso reverta, mas França, Itália, a Bélgica, os países tradicionalmente, Espanha, católicos, todos estão desmoronando em termos de fé, como já haviam desmoronado aqueles que foram protestantizados, né? Holanda, Alemanha, enfim. Então, Nossa Senhora diz em Fátima aos 3 pastorinhos que Portugal não perderia a fé. Ora, o Brasil é parte do reino de Portugal, era parte do reino de Portugal há muito tempo, até a independência. Então, é o único país onde um rei europeu governou fora da Europa, né? Dom João VI governou daqui quando fugiu de Napoleão. Governou o reino de Portugal na Europa a partir do Brasil. Pois bem, então, Padre Paulo Ricardo tem uma ideia de que o Brasil pode ser este Portugal, e ele já disse isso em vídeos, que não perderia a fé na visão de Fátima. Até porque Portugal também, lá em Portugal, tem experimentado uma queda muito forte de católicos e da fé católica. Bolsonaro se coloca na posição de chefe de Estado. Isso é muito importante, por quê? Porque quando Jesus está sob o julgamento de Pilatos, ali interagindo com Pilatos,
Jesus vira para Pilatos e fala: nenhum poder você teria sobre mim se não te fosse dado por meu Pai. Isso quer dizer que Jesus confirma que Pilatos, ou seja, o governante na terra, tem poder, mas que esse poder é dado por Deus. Bolsonaro então pega o poder que é dado por Deus e devolve para a mãe do Senhor. E quem é Maria? Maria é a nossa mãe. Então isso é um ato democrático. Ele devolve o poder para a igreja, para o povo. Segundo, ele se coloca sob a mãe, porque Maria é nossa mãe. Ele se coloca numa posição filial, aquela que ficou aos pés da cruz. Terceiro, Maria é rainha, porque ela é mãe do rei. Na história judaica e também na Idade Média, a rainha era sempre a mãe, porque, vamos lembrar de Salomão, etc., os reis tinham várias esposas. Então a rainha era sempre a mãe para manter a dinastia, até porque o judeu é dado pela sequência de vínculo com a mãe, sanguíneo e tal. Então, do ventre da mãe. Então a rainha, Maria era judia, né? A rainha é Maria. Não, mas ao mesmo tempo, porque Cristo casou com a esposa de Cristo, a igreja. Então Maria é mãe da igreja, mãe do povo de Deus, mãe de Cristo Salvador, mãe de Deus, portanto, e rainha, porque Cristo é o rei, Cristo rei do universo. Então perceba, Bolsonaro transfere a mãe do rei, a rainha, o nosso país, a condução o destino do nosso país, o futuro do nosso país. Ele consagra e oferece. E no Brasil nós temos, ainda que esteja dominada pelos infiltrados, como vimos a semana passada, nós temos a maior basílica, a Nossa Senhora no mundo, que é a Basílica de Aparecida. Esse ato é muito relevante. Os efeitos desse ato são imponderáveis, impensáveis. A gente não sabe o que isso pode acontecer, o que pode acontecer a partir disso. Ainda mais porque nós estamos no ano em que o Papa Francisco consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, conforme ela havia pedido em Fátima, com 60 anos de atraso, porque era até 1960 que ela tinha imposto isso. E a gente também não sabe os efeitos disso, nem se a validade da consagração é efetiva e nem o efeito da consagração caso ela seja válida. Mas é um ano onde Maria tem um protagonismo absolutamente relevante, o que é normal, porque o avanço das trevas, das forças do mal, são evidentes. E quem vence, conforme o Apocalipse, quem luta contra as forças do mal, é São Miguel Arcanjo no âmbito espiritual do Kairos, e Maria aqui com a igreja no Cronos, aqui na nossa realidade secular, na nossa realidade temporal. O presidente Bolsonaro fez um ato absolutamente especial, fantástico, que nos coloca numa posição muito, muito, muito especial. O que vai acontecer nós não sabemos. Rezemos, confiemos em Jesus Cristo, confiemos na intercessão de Maria, medianeira de todas as graças, aquela que simbolizou a fé e a igreja durante todo o período em que os apóstolos fugiram e perderam a fé. Por um período a igreja era só Maria. E façamos como nossa mãe, sempre aos pés da cruz, entregues ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos pela vida do presidente, rezemos para que ele se converta verdadeiramente, rezemos para que o Brasil não caia nas mãos do sistema do anticristo, do sistema dos inimigos do Senhor. Senhor seja louvado na terra de Santa Cruz. Amém.